Deus é bom o tempo todo. Fecha seus olhos. Volta para o seu espírito. Oh, Deus de graça. Deus Aleluia, de Jesus. Que privilégio, Senhor, poder estar aqui como família. Obrigada. Obrigada por cada filho teu que se faz presente. Nós oramos que a tua graça nos envolva de forma poderosa nesta manhã. E que o Senhor libere sobre nós espírito de revelação em tua palavra. Nós possamos entendê-la, compreendê-la, absorvê-la. Pai, no nome de Jesus, para o nosso crescimento. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tenha total liberdade. Amém. Para alcançar cada coração aqui, a começar do meu, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Enquanto nós louvávamos, né, essa frase, leva-me mais fundo do que eu já estive, para que a minha fé seja mais firme. É isso? Meu Deus. Que coisa, né? Que o Senhor realmente nos leva muito mais fundo do que nós já estivemos, para que a nossa fé seja cada dia mais firme. Amém? Então, no domingo passado, nós ministramos sobre contarmos os nossos dias, né? No Salmo 90, verso 2, para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quem é que quer ter coração sábio? Eu quero. Eu anseio por isso, ter coração sábio em toda e qualquer circunstância da vida, que haja em nós a sabedoria do Senhor. Então, nós sabemos que Deus sempre teve um projeto perfeito para a sua família. Amém? Quando Ele criou lá aqueles dois seres maravilhosos, a sua imagem e a sua semelhança, né? Ele criou para que fossem perfeitos. Amém? Então, Ele nos criou, lá no Salmo 139, fala que Ele nos criou de maneira assombrosamente maravilhosa. Uau! Que coisa mais rica, mais fantástica. E hoje, às vezes, até olhando para o espelho, você não vê essa coisa tão maravilhosa. Aliás, a ponto de ficar assombrado, né? Eu, às vezes, me olho e falo, você é filha amada, você está linda. Mas o Senhor nos criou assombrosamente, de forma maravilhosa. Que o próprio salmista fala isso, né? E lá em Eclesiastes, a palavra diz que é interessante, que é melhor o dia que morremos do que o que nascemos. Isso para quem está em Cristo. Por quê? Porque começa um novo tempo no Senhor, não é? Abra a tua Bíblia aí, ou vamos projetar o Salmo 90, verso 12, e o 119, 17. A nossa palavra continua sendo a continuidade de domingo, aprendendo a contar os nossos dias. E aqui fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Que o Senhor nos ensine. Aleluia. Para que alcancemos coração sábio. Contando os nossos dias, nós vamos encontrar um coração sábio. Amém? O Salmo 139, só o verso 17. Depois você medita nele num todo. E aqui no 17 fala assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Não, vamos começar no 16. Vamos ler mais um. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nossa, eu medito nisso muito. Porque às vezes a gente vive alguns dias que você fala, será que Deus
fez isso para eu viver esse dia dessa forma. Tem uns que eu vivo que eu não acredito que estava escrito para eu viver daquela forma. Então, por isso precisamos alcançar sabedoria para que nós possamos realmente viver os dias conforme estão escritos. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Uau! E quero ler também Efésios 5, 16 e 17. Que Paulo fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O verso 16. Remite os tempos, porque os dias são maus. E vamos ler ainda Joel 2, 25. Que diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto vingador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Muito bem, contar os nossos dias num calendário é algo bastante simples, amém? E como isso pode produzir em nós um coração sábio? Só contar os dias no calendário, ou os anos das nossas vidas no calendário. Sabe, queridos, a forma de Deus contar é diferente da nossa. Alguns dias são contados e outros não. Os dias contados são apenas aqueles que são aprovados por Ele, ou aqueles que nós vivemos diante dEle. E isso nós podemos ver Gênesis 4, todo o capítulo, nós não vamos ler, mas todo o capítulo, e Gênesis 5, todo o capítulo. Em alguns versículos nós vamos ver que Deus não conta os dias de pecado. E é tão interessante que em Gênesis 4, depois por favor vão lá e medite nele. Em Gênesis 4 nós vamos ver, o Senhor vai falar sobre a geração ou os filhos de Caim. E lá não cita a idade. É interessante, cita o que eles fizeram. Eles tinham uma capacidade muito grande de criar coisas, de fazer coisas fantásticas. Você fala assim, uau, mas como é que faz um trabalho tão bem feito? Com ferro, com ouro, com prata. Eles faziam muitas coisas. Mas quando passa a genealogia, cita os nomes e o que eles fizeram, mas não cita a idade de nenhum. Mas já em Gênesis 5, já vai falar de um outro povo. E lá, eu queria até abrir. Abre Gênesis 5 aí para mim, por favor. Eu não coloquei aqui porque é o capítulo todo. Gênesis 5. O Senhor está falando sobre os descendentes de Adão. E aqui ele vai falar, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Amém? Amém. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Aí viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Você vai discorrer aqui, você vai ver que Deus vai citar a idade de qualquer um.
tempo, porque nós sabemos que a partir aí de 7, de Enos, o povo de Deus começou a louvar ao Senhor novamente. Amém? Então, eles eram contados, os seus dias eram contados. Então, aí em Gênesis 4, se diz que os homens fizeram de suas invenções e obras, mas nada se diz da sua idade. Para Deus, eles nunca viveram. Então, não houve vida diante de Deus, portanto, não houve dias para serem contados. Isso é tão forte, tão profundo. Eu disse no domingo que a Bíblia tem ensino para todas as áreas e para tudo. Mas como nós cantamos aqui, que o Senhor nos leve mais fundo, para que haja corações sábios, para que a gente tenha a revelação clara da palavra. Porque que algumas coisas às vezes a gente nem entende. Eu falo de mim mesmo, às vezes a gente passa por cima de coisas que nós não entendemos. Mas se você for mais fundo no Senhor, Ele vai revelar. Amém? Então não basta nós sermos salvos para ter nossos dias contados. Temos que andar com Deus. Isso fala de andar na presença dEle. Como Enoque. Então, esse andar na presença é andar em experiências espirituais, amém? Então, Deus não conta os dias do tempo em que ainda não o conhecíamos. Antes de nascer de novo, os nossos dias não existem. Queridos, isso é tão... ao meditar nessa palavra, eu falei, uau! E eu fui a todos os versículos para poder ter clareza, para poder ter, inclusive, sabedoria para ministrar, né? Lá em Êxodo 12, 2, Deus estabeleceu o mês da Páscoa como o primeiro mês do ano. Então, o dia da nossa salvação é o primeiro dia de nossas vidas. Amém? Vamos ler Atos 13, 18 a 22. Deus não conta o tempo em que não o servimos. E aí diz assim: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós vemos aí nesse texto, ele diz 40 anos de deserto e 450 anos até Samuel. Mas nós vemos também que houve 40 anos até Saul, 40 anos até Davi e 3 anos até começar o templo de Salomão. Aí nós vamos meditar que a soma destes números, a sua totalidade, dá 573 anos. Mas em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, a soma é de 480. Aí você fala, mas será que há alguma incoerência na palavra? Nós vamos ver que há uma diferença de 93 anos entre as duas contagens. No ano 480, nós vamos ver isso aqui em Juízes. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, eu não anotei a referência, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então, a diferença de 93 anos, que é o tempo exato em que Israel foi oprimido
no tempo dos juízes. Então, servindo a Cusã, Rezatim, eles serviram por 8 anos. Juízes 3:8. Podemos ir. Juízes 3:8, eles serviram por 8 anos a Cusã. Mas também no Juízes 13:14, eles serviram a Egrom por 18 anos. Serviram também a Jabim por 20 anos, em Juízes 4:2 e 3. Depois serviram também a Midianitas 7 anos, em Juízes 6:1. Não está dando tempo, né? E depois serviram os filisteus por 40 anos, em Juízes 13:1. Então, a soma total desses anos dá exatamente os 93 anos que não foram contados. Concluímos então que, se servirmos a qualquer outra coisa que não a Deus, esses dias não são contados por eles. Então Deus não conta o tempo que o resistimos. Êxodo 19:1, por favor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Foi quando começou a contar o mês, né? E Deuteronômio 1:2, por favor. Jornada de 12 dias a 10, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Nós vamos ver aqui o exemplo de Israel no deserto. Então, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles vieram ao deserto de Sinai. E nessa jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, nós vamos ver que é um tempo, esse tempo de jornada era para ser rápido, talvez de 6 a 9 meses, mas eles levaram 40 anos. Por quê? Porque eles resistiram ao Senhor. E Deus não conta o tempo de resistência do seu povo. Então, existe muito desperdício de dias em nossa vida espiritual. Tempo resistindo a Deus e tempo perdido. É um tempo perdido. Deus não conta os anos também vividos na carne. Gênesis 16, verso 15 e 16. E o verso 17, e o capítulo 17, verso 1. Agora aqui, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que ele dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É interessante, nós vamos tomar aqui o exemplo de Abraão, que depois que Abraão resolveu gerar um filho de Agar, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Porque foi uma atitude da carne. Ismael simboliza carne. Então, os anos vividos na carne são anos que Deus não conta. Nem mesmo os aparentes frutos Deus conta. Deus disse que Isaac é que era o filho de Abraão. Amém? Em Gênesis 22:2, depois o verso 12 e o 16, eu vou ler ali porque eu não anotei aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Mas já não havia um? Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto
sobre um dos montes que te... Mas eu quero frisar, né, essa frase, o teu único filho. Já havia um, por que não foi contado? Sabe, queridos, Deus considera somente o trabalho feito na vinha. Vamos ver o verso 12 ainda de Gênesis. Então disse-lhe: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. E o verso 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Que coisa fantástica. Não contou o tempo da casa, 13 anos sem falar com Abraão. Então Deus somente considera o trabalho feito na vinha. Vamos ver Mateus 20, verso 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16. Nós vamos ver aqui. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Então nós vimos aí que o Senhor nos contou essa parábola dos trabalhadores da vinha. E nessa parábola, aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam o mesmo que aqueles que trabalharam 8 horas. Isso mostra que tudo que fazemos para o Senhor tem o poder de multiplicar nossos dias e nossas horas. Então, mas há algo muito sério também nessa parábola, né? O Senhor saiu várias vezes para procurar trabalhadores. E saindo pela 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha. Então, quando ele saiu, a hora 1/10, ou seja, entre 4 e 5 da tarde, ele viu que havia mais pessoas paradas e disse-lhes: por que estivesse aqui ociosos o dia todo? Sabe, queridos, o que significa essa pergunta? Ele nos diz que Deus tem uma esfera, um limite determinado de trabalho na vinha. Então, todos os que estão do lado de fora estão ociosos. Não importa o que você esteja fazendo lá, o simples fato de estar do lado de fora significa que está ocioso. Para ele, todos os que trabalham fora da vinha são desocupados. Então, toda obra, toda atividade, labor, fora da vontade de Deus são vãos. Então, isso quer dizer que todos devem demitir-se do emprego? Não, de forma alguma. Mas até no teu trabalho, tudo que você estiver fazendo, faça para o Senhor. Seja um médico a tempo integral para o Senhor, lá no hospital onde você trabalha. Seja um funcionário em qualquer área que você trabalha, a tempo integral
os seus dias vão ser contados por Ele. Então, em qualquer emprego, seja você um pregador da palavra de Deus, pois Deus nos ordenou que fizéssemos isso, amém? Então, a questão toda está em meu coração, em seu coração e na vontade de Deus. Desse modo, a consagração é imprescindível. Então, se você foi salvo pelo Senhor e não se consagrou a Ele, ao final da vida não será considerado como quem trabalhou para Ele. Então, se do dia da sua salvação até hoje, no tocante a conduzir pessoas para Deus, você não moveu um dedo, não fez nada, então é um desocupado para o Senhor. Essa é a maneira certa de contar o tempo, pois todos os dias que vivemos para nós mesmos, os dias em cativeiros e pecado, Deus não contabiliza. Essa palavra parece tão dura, né? Mas há uma promessa de restituição. E nós vimos já em Joel 2,25. Os anos podem ser roubados. Se caímos no pecado e nos anteriores de ministérios perdidos, a palavra fala lá em Provérbios 5, 8 a 9, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Podemos perder os nossos anos para cruéis. Então, mas há uma promessa de que o Senhor nos restituirá os anos que nos foram roubados pelo inimigo. Amém? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei para vós outros. Então, Deus vai restituir os anos que nos foram roubados. A maneira como Ele nos restitui os anos roubados é pela sua presença. Quantos gostam de desfrutar da presença do Senhor? Amém. Sabe, quando investimos tempo diante do Senhor, a sua luz tem o poder de restituir. Aleluia. Então, é como se a presença de Deus fosse uma luz que tem o poder de fazer a planta crescer muito mais do que se ela tivesse apenas a luz natural. Amém. Por isso que nós devemos estar sempre na presença do Senhor, independente do lugar físico onde nós estejamos, amém? Então Deus pode considerar um dia como 1000 anos. Vamos ver isso no Salmo 84, 10. Deus pode considerar um dia como 1000 anos e 1000 anos como um único dia. Pois um dia nos teus átrios, ou um dia na tua presença, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Então, Davi teve uma revelação clara, que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000. Então, que esse seja o nosso coração, de permanecer na presença, aonde quer que nós estejamos. E há todavia uma coisa, aqui em 2 Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa mais, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O apóstolo Pedro declara a mesma coisa do Salmo. Então, nos dias, nossos dias são multiplicados por 1000 de duas formas: através de nossas obras e de nossos discípulos. Amém? Então, quando a mulher colocou o perfume sobre Jesus, ele disse que aquilo seria lembrado onde quer que fosse pregado o Evangelho. Onde for pregado.
quando for pregado, todas as vezes que for pregado. E nós sabemos que são muitas. Seria lembrado. Então, os dias dela foram multiplicados, mesmo depois da sua morte. Por quê? Por um ato de adoração que ela fez ao Senhor. Então, a exemplo do garoto que se converteu na hora da morte, tem o garoto que se converteu na hora da morte, e a música que foi feita por ele, os dias dele foram multiplicados por causa desse seu testemunho. Essa música foi tocada e cantada por longos anos, inclusive hoje, não é? Então, nossos dias se multiplicam na vida de nossos discípulos, amém? Amém. Você vai ouvir dos seus discípulos: honra, eles vão te honrar, porque eles vão te dizer: você marcou a minha vida, por ser homem de Deus, por ser mulher de Deus, você marcou a minha vida. Então, aí assim os nossos dias vão sendo multiplicados, vão perpetuar quando somos lembrados por nossos discípulos, amém? E é interessante, enquanto meditava também, eu me lembrei de um texto na palavra, em Lucas 13, 27 e Mateus 7, 23. É a mesma coisa, mas eu quero ler nos dois evangelhos. Nós sabemos que aqui tem todo um contexto, né? Eu vou abrir aqui só porque eu quero ver o contexto. Lucas. Aqui em Lucas 13, o Senhor cura, o Senhor fala da parábola do grão de mostarda. Verso 27. Ele vai falar sobre a parábola do fermento. Ele vai falar sobre a porta estreita. E aqui no verso 27. E aqui na porta estreita, muitos vão chegar nele e vão dizer: Senhor, nós curamos no teu nome, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos isso e aquilo outro no teu nome. Mas ele vos dirá, que é o nosso versículo: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Vamos lá para Mateus 7, 23. É o mesmo contexto, é o mesmo versículo. E aí fala: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Quer dizer, os dias não foram contados. Eu nunca vos. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabemos que iniquidade é um tipo de pecado interior, um coração contrário ao coração de Deus. Essa palavra ela não é fácil de ser ministrada, porque ela parece muito dura. E nós estamos vivendo no tempo da graça, né? É o que mais se fala. Mas a graça, ela não nos dá licença para pecar. Pelo contrário, ela nos conduz a um nível mais profundo de santidade e de consagração ao Senhor. Por isso nós devemos continuar, como o salmista fala, Moisés, né? Fala no Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, o Senhor quer que cada um dos seus filhos andem debaixo do seu favor, guardados pela graça e crescendo em maturidade. Por quê? Porque Deus ama a família e nós somos seus filhos amados. E a família, ela precisa crescer. Ela precisa crescer em todas as áreas da sua vida.
ela tem que crescer em sabedoria, mas ela tem que crescer em santidade, ela tem que crescer em consagração. Não dá para continuar aqui. O Senhor fala que aqueles que curavam, ressuscitavam mortos e faziam tudo no nome dele, ele diz: apartai-vos de mim. Aliás, nunca vos conheci. Que incrível! Nunca vos conheci. Por quê? Porque praticais a iniquidade. Então, os anos em prática do pecado não são contados. Que o Senhor nos dê graça para realmente caminharmos em santidade e em sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé. Você possa meditar. Naquilo que agrada o coração do Pai. Que a sua família cresça. Que ela cresça em números, mas que ela cresça em corações sábios. Que seja uma família que reflete realmente a glória de Deus, a santidade de Deus. E lembra, a graça não nos dá licença para pecarmos e para permanecer no pecado. Muito pelo contrário, ela nos leva, ela nos conduz a uma vida de santidade ao Senhor. Que nós possamos crescer nisso, crescer no nosso dia a dia, em sabedoria, em graça, em favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém?